Bota aí, Espaço do Cangaço. Aqui, ó. O que eu quero é contar a história do cangaço aqui em Itaipuaçu, aqui no Recanto. Fazer um memorial, fazer um adesivo, botar lá na frente, um adesivo grande, Alguém falar vai? Espaço do Cangaço, Eu vou. com essa a comida típica e todo o artesanato e livros e os escritores e os historiadores, porque o Frederico Pernambucano, Essa é a cachaça de mulher. o Frederico Pernambucano, o Robélio, o Robélio Santos, que é um cara maravilhoso, um cara que conta detalhadamente a história, o cangaço da literatura. Vai ser bom pra você. E o nosso José Roberto também, que é outro historiador que também quer vir aqui também, que eu conversei com ele. E são muita gente de São Paulo, do Brasil inteiro, que entende da história do cangaço, de cada história, de cada cangaceiro, porque Que delícia! a roupa do cangaço, Esse aqui é para levantar. ela veio desde a época de Cabeleira, de Antônio Silvino, que era o chapéu de aba, de aba cortada. O que está acontecendo com você, Salete? Que é assim, Você tem problema de andropausa? Salete, Você tem problema de andropausa? a Salete é o seguinte. Salete, vocês foram lá, aí você perguntaram, vocês viram a Salete? Aquela do cabelo verde, que no outro dia tá amarelo, e azul e roxo. Já Ela tava ali. Ó, se isso daqui é para menopausa, para andropausa, para qualquer causa. Esse eu comprei lá pra isso. Qualquer pausa. Pausa é conversar. Não, mas tem pausa. É conversar. Eu só falei que eu não me responsabilizo. Porque aí eu comprei essas coisas lá com índio. Feito com índio. O que acontece é o seguinte, ó. Eu acho que esse projeto nosso, Essa é de quê? A mesma? Canela com mel, a cachaça e eles botaram tudo. canela, mel, cachaça. Tem uma outra coisa. Manda o Vicente levar um pouquinho, dá duas gotas para ele levar para fazer Eu tenho que voltar, a eu tenho que- regressão eu tenho que química. comprar mais. Química, a regressão Comprar química. mais essas cachaças. Deixa eu colocar uma lá na nossa desordem aqui, que está muito boa. Tá bom. Ah, Mas para faz lá. parte, a cachaça Não, faz para parte lá, desse assunto. para lá. Não, Vicente não pode beber mais não. Você está dirigindo, pô. A gente leva Aí aí que eu vou a pé. Mas Olha só. a minha coisa, Mas aí, deixa. aquela menina lá, por exemplo, se está no meu tempo, eu casava com ela, ela era cangaceira. Mas Ô, você gente. não tem motivo. Gente, olha só, depois eu dou. ali agora, Ô, gente, depois eu dou uma passeada com vocês ali nas relíquias verdadeiras trazidas de lá, de Memorial. Alagoas, do Pernambuco, de toda aquela região do cangaço. Rapaz, Depois disso, o artista ele tem pouquíssimo valor. É. Ele tem pouquíssimo valor nesse Brasil Não, nosso. você- Eu vou te Peraí, falar uma... muito menos Não. ainda valor. Peraí, tem. Quem quer organizar, tá entendendo? Para isso, se interessar para as pessoas, para quem eu de repente quero apresentar essa sua ideia, porque a ideia é sua, o gosto é seu. nós Não, o gosto é conhecemos. nosso. Eu acho que a partir de agora é nosso. Se eu não gostasse, eu não estaria aqui. Vai. Vicente, um minutinho que eu estou gravando ali, só um segundo. O seguinte, eu estou esperando, estou deixando correr frouxo, mas eu estou querendo esperar a hora, ainda se for hoje, e gostaria que ficasse gravado ali, a hora que eu dissesse o que é que a gente precisa, a meu ver, não sou dono da verdade, a meu ver, para organizar para isso até o ano que vem. Março ou maio. Março. ou Deixar maio, passar o carnaval. esse projeto ser colocado, está na pauta, mas tem uma para dar muito certo, precisa estar bem organizado isso.
As pessoas nós temos As pessoas todas. precisam saber Todas. de uma história. Nós temos todas, mas acontece Nossa, Robin. que isso, para começar, tem que ter uma organização. Eu Tem tô que ter, fazendo não, uma com parada. certeza. E olha, gente, eu já sei dessa história que tá aí há pelo menos há uns 8 meses. Pedacinho, pedacinho, pedacinho. Toda vez E que é a você primeira vez que eu estou gravando. Só para eu mesmo depois, claro que eu vou dar essa fita para quem quiser, mas é a primeira vez que eu estou tentando organizar isso. A pessoa principal para mim, eu já estou elegendo aqui, porque isso vai chegar na mão dela e ela sabe que ela vai ser explorada no máximo possível, que chama-se Everaldo, que foi o nosso representante, conselheiro das artes, entende, no estado do Rio de Janeiro. E é ele que vai nos orientar, ele, Vicente Silva, que é da Rádio Sideral, Com certeza. né, que sabe das coisas também, é o dono da panela de pressão. A nossa colega aqui, Tô com saudade da rádio, hein? Salete Agora é de hoje, hein? Agora é de hoje. Franceschi, que nos ajudou lá a fazer a parte do nosso corpo, e o marido dela, que é o guardião disso tudo, tá entendendo? Nada, é nóis. É o cara que, Mostra ó, o braço, mostra o braço. o cara que O lugar vai... a referência é esse lugar aí, ó. Angil. Angil. Nós historiadores É a mistureba. Eu estava fazendo uma apresentação Tem aqui. uns É um pé de cara Então, olha com dois só. chapéus de cangaceiro. Olha só. Escrito embaixo Angil. Isso que está aqui é só uma conversa de amigos, entre amigos. Está faltando o principal, que era o nosso amigo Everaldo. Mas o Everaldo, tá entendendo? É que ele tinha já um compromisso, não deu para ele vir aqui. Mas nós teremos outras A gravações. verdade vem da a respeito paixão disso. do povo. Prosseguindo. A paixão do povo. Mas- Você sabe o que acontece? Engraçado que eu cresci, A paixão. eu vi o filme Os Cangaceiros, aquele em preto e branco, né? É. Mal feito. Mal feito, mal feito. Feito Tem pelo. uma história mal contada. E na Tem filmes que colocam eles como bandidos, Como bandido. marginais. Então, Só que você existe imagina- uma história lá, Você verdadeira. imagina o seguinte, para você ver como é o europeu, até o americano Isso. mesmo, né? Eles valorizam A França. as histórias deles. Exatamente. Aqui nós não valorizamos a nossa. É igual dizem, né? O brasileiro tem memória curta e é uma verdade. Mas por quê? Ele não é lembrado disso. Isso aí não é contado do brasileiro. O Vicente não precisa ir muito longe. Imagina quantos filmes do Robin Hood nós temos Eu no assisti mundo. muito. E eu vi todos, Eu porque eu gosto da história. Adoro filme. Agora você imagina, isso aí é a nossa história brasileira com ele. Aliás, mulheres É a no mesma cangaço. história. Mulheres no cangaço. Eu admiro Minas Gerais por cada pedaço de Minas é tombado pelo patrimônio histórico e vira turismo. Aqui nós temos de Barretos a Cabo Frio, nós temos 52 estações de trem. Não tem, só tem a de Maricá, que é aquilozinho ali, tombada pelo patrimônio, mais nada. As estações caíram os pedaços, tem a de Santa Isabel com a estação. Tem um túnel. O túnel que pouca gente. E Rio do Ouro. Às vezes eu chego em algum lugar e falo assim, sabia que no Cala a Boca tem um túnel que é onde Eu não acredito, ninguém cara. sabe. E a história, não fui a história é que lá as ainda. pessoas eram Tem uns que- assaltadas ali. Tem uns que Eu falam assim, queria reativar túnel e Cala a tudo isso. Boca, trem. Eu falei assim, aqui não passava trem. Cara, isso é que época? Eu falei, cara, eu tô 60 anos. Mas A história do Cala a Boca é Há bairro. 20 Cala a boca. e poucos anos, a linha ainda estava 20, quase 30. Não é muito tempo não. Muito tempo não. Foi depois da tinha os trilhos, duplicação. tinha os trilhos. Depois da Ainda duplicação. tinha. Foi Ali na- no foi Cala a na Boca du- tem uma caixa d'água feita de bronze, esse nego descobrir.
vão lá para pegar a caixa d'água para vender. Ei, De bronze. na duplicação da Amaral Peixoto, feita pelo Garotinho, Aham, do eu Garotinho, ainda tinha trechos imensos de linha do trem. Como tem ainda, está coberto com asfalto, lá em São Gonçalo. Exatamente. Eu acho um absurdo não tombar para não contar a história, porque a pessoa, Eu tive medo de tudo aí. o adolescente que chega agora fala assim, pô, e aí? E aí? Não tem história o país? O país. Adolescente já Não não conta tem, mais isso. já não tem Ricas paciência. histórias, ricas. Adolescente, depois ele fica reclamando que adolescente vai para a faculdade, quer fazer. Que não tem que se basear. É a ele não mesma tem. coisa. Tem que ter uma paixão, não tem? É a mesma coisa a história, a riquíssima história de Maricá. Maricá tem histórias que essa fazenda em Calcaia, o que ela conta é Darda, é Princesa Isabel, é tudo Exa- que Dom Pedro, Dom Pedro. então, que Dom Pedro ficaram ficou aqui. hospedado ali. Passeavam. E a história Ele também, gostava muito de caminho, Cabo Frio. o caminho para lá, Cabo Frio da era por escrava aqui. que Tinha que passar aqui. se matou lá. E Agora vamos voltar no cangaço. Dom Pedro chegou em Piranhas, vai inaugurar a estrada de ferro. Aí gostou muito da região. Aí o pessoal falou assim, aí ali, qual é o nome daquilo ali? Não tem nome não. Ele falou assim, do lado de cá vai ser Niterói, lá de lá vai ser Pão de Açúcar. Aí está a cidade lá, Niterói, Pão de Açúcar. Aí cidade pequenininha, a cidadezinha Tem bonitinha. a piranha de baixo. Tem piranha de baixo e piranha de cima. Piranha. Porque o rio era lotado de piranha. E ela tem piranha. É, aí o pessoal botou o nome da cidade de Piranhas. E o Gilco fica ali próximo, a É. fazenda do Gilco, aonde eles foram assassinados. Monjolos. E você sabe por que o nome é Maricá? Maricá é uma árvore. é um espinho. Dá tipo uma navalha. É um espinho. Aí botaram o nome de Maricá. Não, Tinha veja muito bem, pé de Maricá. Veja bem, Mas não é. o padre Anchieta, a pesca aqui, a história da tal pesca milagrosa. Que foi milagrosa também. Bom, mas cada Peço lugar, em milagrosa. Anchieta também no Espírito E ninguém Santo. conta, ninguém passa isso, sabe? Ficam fazendo uns filmes nacionais assim, meio inventados, de vez em quando eu tento ver. Nós temos tanta história bacana que nós ganhamos lá Festival em Cannes. um pagador de promessa, né? Em Cannes. Em Cannes. Exatamente. Uma história dentro da Bahia Você de imagina de por que que um de pagador Lampião, de Maria promessa, Bonita, o cara que dos foi pagar cangaceiros. promessa e tal. Quer dizer, são histórias riquíssimas. Nós fizemos aqui a Gabriela e tal, né? Isso. Mas não é internacional, não foi para o mundo inteiro. Não Nós conhecemos a Gabriela. Não foi e tal. indicado Na França o tem Oscar. filme de Lampião como um Robin Hood, na França. Pois Aqui, não, aqui ele ficou como um bandido. Na França ele é Robin Hood. A diferença é. Mas a história lá é contada pelo povo. O povo conta. Agora, na França, por exemplo, eu gostei do povo. Vamos comer brioche, né? Vamos. E limparam a área. Foi bacana, que história. E tem outra. Eu estava vendo, a gente vê muita história na Segunda Guerra. Aonde tá Né? bebeu, sabe? Bebel é cheio de filme. Ah, Eu sou produtora. a defesa francesa, né? Os caras no esgoto e tal, né? O francês foi um lutador da Segunda Guerra, fantástico também, cada história dele. E eles guardaram aquilo tudo e eles contam toda essa história. Sim, senhor. Agora, gente, agora, gente, o negócio lá na Coreia não tá bom não, hein? O francês fugiu. Coreia com o Japão lá. Não, mas Ele se eles dividiu não. Eles Na dividiram a Segunda Europa, Guerra. mas a luta veio da França. Na guerra. Mas eles dividiram a Europa. A minha opinião baseada na história, foi covarde,
foi covarde, fugiu para Flandres, entende? Tanto que o exército inglês se viu acuado, lá teve que fugir, lá no estreito, lá de... Trouxe mais um pedacinho de carne. Né? Eu só estou discordando porque Tô está falando do gravado, povo. eu estou ouvindo. Estou falando de exército, não. Estou falando de Tá militar, bem. estou falando do povo que botou a arma nas costas E foi... para ir para dentro do esgoto, lá para brigar. Sempre teve a conquista, sempre teve um movimento do povo em luta contra uma opressão de governos, de coronéis. Aqui foi muito coronel. Então o povo não tem direito de lutar. Estamos vivendo isso até hoje. Até hoje. Então essa história do cangaço, hoje em dia, é um romance também, é uma história para ser ativada numa melhor compreensão. A compreensão do que o povo colocou Não, pra e gente. uma coisa bem feita. Bem feito. né? Antenor tem Bem 40 feita. anos de Não história é e um 22 filme vezes preto e emulado. branco, E mal que ficou lá feito, atrás, tal. parado, e ninguém conseguiu. Né? Não teve. O cinema parou com isso. Hoje nós temos condições de fazer uma super produção com uma história. Existem dessa. 4 Que mil vai ganhar prêmio lá da fora. história Aqui, do você quer ver uma coisa? Porque não O tem, cangaceiro é uma volta história seca. diferente. O cangaceiro volta seca entrou no bando de Lampião com 11 anos de idade. Aquele menino chegou com 11 anos lá. Eu quero entrar no bando de vocês aí. O Lampião olhou pra cara dele. Vai pra lá lavar a roupa da gente aí, rapaz. Bando de cangaceiro. Aí teve um combate, volta seca pegou uma arma e pau. Eu ficou olhando pra cara dele, botou uma roupa nele e falou assim. Aí teve um dia que teve um ranca-rabo lá, ele enfrentou o Lampião. Falou assim, pega uma arma de lá que eu vou de cá. Tá me enfrentando, rapaz? Ele foi um dos caras que enfrentou o Lampião. Aí o Lampião falou assim, não vou te dar uma coça não, eu gostei de ver que você é um sujeito macho. Aí continuou, tá? Quando o cangaço acabou, ele saiu do bando do Lampião e foi tocar a vida dele. Continuou cangaceiro, mas saiu do bando. Quando o cangaço acaba, ele vai em Jeremoabo, uma cidade... 1925, 1926. Ele foi... Era o auge do cangaço. Ele- O Lampião. Ele foi em Jeremoabo e se entregou à polícia. Falou, eu queria me entregar aí, que aí eu já Eu sou compro, cangaceiro. eu já compro uma cadeia, eu queria tocar a minha vida. E vai lá e... Aquelas músicas, acorda Maria bonita, levanta... Foi música Ele dele. era Olê, mulher rendeira, Era um olê, cantor. mulher... É música de volta seca. Mentiram pra mim. Lá em Poço Redondo, que fala, um cara que também não conhecia também, falou assim, eu falei, de quem eram as músicas? De Balão. Balão nunca fez Mas ela música. cantava e É. tocava instrumento. Balão nunca fez música, quem fez música foi Volta Seca. Aí Volta Seca chega e aí o cangaço acaba, em 1940. Depois da morte de Aí o cara falou assim, rapaz, solta esse moleque, solta esse garoto, solta esse cangaceiro aí. Ele falou, eu vou pra onde? O cara falou, rapaz, chegou uma carta pra você aqui, porque tá saindo em todos os jornais, mandaram uma carta aqui. Foi o único cangaceiro que conheceu o Rio de Janeiro. Ele tinha uma irmã em Nova Iguaçu. Botaram ele no avião e trouxeram ele, andou de avião, veio aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, voltou, ele infartou em Salvador. Depois ele já estava bem de idade, já infartou. E a história de Dulce e de Moreno é uma história... Não, Dulce não. Moreno. Durvinha. Durvinha e Moreno. Durvinha e Moreno. É uma história também que eles foram para Minas Gerais. É aí que entra o tal do sexo faz falta. O que acontece? Ele, você olhou para minha cara e pensou, sexo? No dia do combate em Angicos, que cortaram as cabeças, Durvinha e Manel Moreno
Manel Moreno começou a catucar a vozinha. E aí? Vamos. Não, aqui não, né? Você faz muito barulho. Vamos mais ali em cima. Aí saíram da barraca e foram fazer uma ciscada Mas domingo gostava muito assim. mais em cima. Mais em cima. Aí fomos lá, então, no rally rola, o dia clareando. Foi a hora que o combate. Quando o tiro comeu, eles foram os primeiros a sair correndo. Sem nada, não levaram nada. Ele com a roupa e ela sem nada. Eles subiram São Francisco. Subiram São Francisco, pela beira do São Francisco, e foram embora andando, passaram por Xingó e foram embora, chegaram em Paulo Afonso, tinha uma roupa cheia, um varal de roupa, ela já pegou uma roupa, já botou ali. Você acredita que eles foram morar em Montes Claros, em Minas? Foram para Montes Claros, chegaram em Minas, foram trabalhar numa fazenda. E lá foram trabalhando e correndo dinheiro. Ele vai e monta um puteiro. Montou o puteiro. A única coisa que ele podia fazer. Montou o puteiro e ela fazendo caixa e vendendo as coisas. E foram trabalhando. Literalmente. Os dois estão ali, festa aí, estão ali, velhinho, olha lá. Deram entrevista contando a história. Eles dão essa entrevista na televisão. Ali é o casal? Ali é o casal. Já Durvinha e Moreno. Criaram os filhos sem contar para os filhos que eles eram cangaceiros. Aí, Só depois de já os netos nascidos que eles contaram. aí ele chegou para os filhos, falou, senta todo mundo aí. Uma história para vocês. Vocês não podem contar isso para ninguém. De tiro. Nós, tá vendo isso Não aí? é por isso que os netos da gente, o senhor não sabe de nada, qualquer coisa, né? Teve um na internet que falou comigo, Minha neta um falou isso. seguidor lá, né? Virou e disse, É, vocês não sabem de nada, fica aí, hoje, é outro e tal, vocês não sabem direito a história. Eu digo, não, eu sei a história, eu não sei a história, eu sou. Exatamente. É isso aí, Vicente. Sou a Exatamente. Ninguém pode saber. Vivia no tempo do sacrifício. Diz uma coisa, a Lídia foi a que morreu mais cedo. Quanto tempo tem que ela morreu? A Lídia morreu lá no. A Lídia. Morreu lá Cangaceira na- Lídia. É. Olha lá. A Lídia morreu dentro do lobo. Ela morreu lá. A Lídia foi morreu por... Lá na. Não morreu a Gico, não. Não? Ela não morreu a Gico. Morreu antes. Morreu antes. Ah, tá. E aquela. Ela ali- caguetou o Lampião. Caguetou onde estava o coito. Aí nego matou ela. E a Cristina traiu o português, o cangaceiro. Isso. E foi gostar de sanfoneiro, um cantor Nascimento. do grupo do Curisco. Aí traiu, e mulher não podia trair. Agora tinha muito cangaceiro, muito culto. Aí Cristina faz Português era muito culto. Luiz Pedro era uma dama. Aí Lampião chegava no lugar, pá, que não sei o que. Aí Luiz Pedro. Calma, não, a gente resolve. Quando Cristina Não morreu, precisa brigar. uma semana depois, Lampião também morreu, Maria Bonita acabou o banco. Uma semana antes, uma quinta-feira antes, ela foi assassinada, com a faca furada, quando ela ia ser devolvida para os pais, mas os cangaceiros resolveram matar, para ela não contar os esconderijos e como eles faziam o esquema com os coiteiros. Ela sabia de tudo, então ela foi assassinada por isso, porque ela não podia sair do bando, já que entrou. Aí ela foi assassinada. Cão mesmo. Não, mas Aí eu ela, acho que os bois era na um meio de época, sobrevivência. Mas... Era um leite de no sobrevivência. dia os bois começaram a mugir quando ela foi assassinada. Aí o Curisco falou, o Curisco era muito supersticioso, tinha muita superstição. E o mal. Aí, Era mal aí no o Curisco coração. falou, alguma coisa vai Isso não era acontecer. boa, gente. O boi tá mugindo e a cangaceira foi assassinada. Mas ele, Aí você acredita? ele saiu do grupo e foi para outro lugar. Você acredita que por isso
O Corisco era de Casa Blanca. Mas não era advogado. Casa Blanca, Eu já vi história de Salete, olha só, eu escutei a história de Corisco. Por isso que eu fico andando pelo. Não, cara, eu vi. Ele estudou, mas não era advogado. Eu via. Não, mas ele fez direito, Salete. Ele ficou abandonado. Na época, Salete, ele fez. Olha, é tanto que ele trabalhou numa farmácia. Ele trabalhou numa farmácia em Maceió. Não. Tô gostando da Nora ali. Tinha que ver lá. Ele namorou. Como eu bebia cachaça com eles. Os caras riam dentro de novo. Assim, eu não bebo nada pra ela. Eu bebia muito. Salete, vai devagar nisso aí. Não, Isso é eu- álcool? Eu conheço uma das coisas que faz parte disso aqui. E é um pau. Canela. Não, além da canela. Ah, tem a canela. Eu acho que deve ter também cravo. Acredito que tenha Cravo cravo. também tem. E Tem. Gengibre, será não? Não. É Pau, madeira. ele é tudo escrito por índio, né? E eles fazem pra. Na época eu pedi um remédiozinho pra menopausa. Aí eles me deram isso aqui. Mas é cachaça. Você é muito bonitinha. Aí e eu posso amorosa, vender. Tem muita mulher boazinha. precisando. Eu posso ir lá buscar mais presídios. Aquele ali é Vicente. Aquele ali é Vicente, ó. Ele é Vicente. De vez em quando ela Mas é isso aí, gente. Eu quero fazer esse. Ana. Eu quero muito fazer esse A evento última aí. vez em São Luís. Se a gente arrecadar R$10, tá bom. Se arrecadar 500 mil, tá maravilhoso. Olha, Mas isso. o que arrecadar, Pelo que eu tô eu vou entendendo- chegar lá e vou falar assim, ó. Queria ir com vocês dois ou Não, mas não é com algum desse de jeito. vocês para a gente poder Entendeu? fazer essa transferência desse Entendeu? dinheiro para lá. Entendeu? Saber que o dinheiro vai ser usado, que vocês têm uma vivência muito grande. Então, De E chegar, mas de não chegar é lá. por aí, entendeu? Hã? Não é assim. que- Eu sei, mas Quer é, dizer, não é assim. mas é o Quem vai início de ter que- alguma não é você- coisa. Não, você É o início de alguma Vicente, entendeu? coisa. É o seguinte, isso que está aí vai chegar numa hora que a gente vai ter que, antes até disso, eu precisar saber, ou quem estiver organizando, isso vai ser financiado como? Aí você vai dizer, O que vai ter de evento? uma É. parte, Exatamente. vão ser eles mesmos A própria que vão neta de armar, Lampião Eles vão armar tá a querendo forma. participar disso. A neta de Lampião. a forma deles, entende? Auferir algum. Como? Vai ter barriga. Porque o projeto tem que ir minuciosamente. Aqui, dá licença, você está falando tão bonito e eu estou de pé. Ó. A gente vai ter que fornecer minuciosamente como é que vai se desenvolver o projeto. O projeto, uma vez assinado, porque quando o projeto estiver pronto, a gente vai registrar o projeto. A gente, você. Não, você. Não, tá? Todos Vai nós, a gente registrar faz o uma projeto, equipe. que não custa besteira, a gente registra no cartório. Pronto. No projeto vai estar tudo isso que está aí já, para a prefeitura não perguntar nada para a gente. Já vai estar Exatamente. tudo É isso Nós, que eu nós já penso. temos Isso um que tá apoio dos escritores, do cineasta, de equipes de Isso aí não historiadores entraria, de lá. não entraria assim com apoio não, porque é um projeto, entende? O que faz parte do projeto? E eles Vai querem ter que- participar. Tem participação. Eles são participantes ativos. Eles já levam isso a Sem mais eles não tem, Não tem. nada, É. não tem Não nada. tem nada. O idealizador é ele, os, para trazer para cá. os autores é uma equipe, onde cada um. Isso. Tudo isso que está aí tem que fazer parte do projeto, que a prefeitura quer saber tudo. Por quê? Eu estou achando que esse projeto pode ser pequeno, pode ser médio e pode ser imenso. Tá entendendo? Vai ser Porque isso transformado, tudo né? cabe. Vai ser de acordo com o que a gente, durante o desenrolar do estudo do projeto, a gente vai chegar a uma conclusão. Eu daqui já estou achando que esse projeto tem cabimento, entende? Para ele ser um evento, Um evento. Porque merece. Merece. Não, mas Sim. nós achamos, né? Quem Não, tem que não. achar é para quem. Se o projeto ficar bem feito,
nós vamos conseguir o que a gente merece. Eles vão O trazer resu- livros, eles vão trazer filmes, eles vão trazer o resu- historiadores para contar palestra. A meta de Lampião vai dar palestra. O resultado, porque não sou eu a pessoa indicada para fazer, porque se vocês tivessem aqui uma pessoa que fosse dirigir esse projeto, não ia, como isso é um preliminar, o início do início, que foi, já teve um início, mas esse aqui faz ainda parte do início, que foi quando nós tomamos conhecimento da Aqui em casa. penúltima vez que eu estive aqui, entendeu? Isso está chegando hoje. Hoje ele já está tomando. Exatamente, eu trouxe aquele caderno, botei nas canetas ali, mas- para a gente escrever alguma coisa. Por enquanto eu não, se eu estiver andando junto, eu não preciso ainda de caneta e nada não, porque eu tenho uma organização aqui dentro da cabeça e eu já estou tentando, está gravado ali. Eu estou tentando, entende, botar um pouco de organização nisso. Eu ia explicar antes, para poder já ficar semeado dentro da cabeça de cada um, as etapas. Porque para mim, se fosse um projeto se estiver me chamando para projetar um prédio, um cinema, um teatro, uma cidade, que até Aracruz, a cidade de Aracruz, no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, saiu lá do nosso escritório, arquitetos associados, construtoria, arquitetura e construção, saiu de lá. É um projeto que envolveu 200 e tantos arquitetos profissionais da área. Então, o aeroporto do Galeão, o novo aeroporto do Galeão, saiu de lá dos arquitetos. Tom Jobim. Tom Jobim, porque o nome veio muito depois. Muito depois. Muito Aí, depois. por isso, é o segundo Galeão. Mas você me desculpa, Mário, eu acho que tudo a gente vai, com uma conversa, a gente vai chegar a um ponto legal. O que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente está num foco legal. É isso tudo que eu falei. Porque eu acho que todo evento, em qualquer lugar tem evento. A gente pode, como você falou, pode ser um evento muito pequeno, pode ser um evento médio ou um evento muito. É isso aí, Samuel. Está mostrando lá para a gravação. É melhor chegar lá perto. Temos vários. E dizer. Vou pegar todos os quadros lá, Não, revista. depois. Ali, daqui até para não pra confundir o que está ali, aquilo ali é só para eu mesmo também saber o que foi que eu falei para vocês. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que o evento ele já deu o primeiro pontapé com essa reunião de hoje. Essa reunião é muito bacana. Uma coisa bacana nisso tudo aí é que tudo que é arrecadado não é dinheiro para ninguém, é dinheiro para uma instituição de pessoas que estão muito carentes e precisando de tudo, né? Precisando, quem está com câncer está precisando de tudo. Então é um dinheiro que vai ser doado para a instituição do câncer. Esse é o projeto. A gente tem que saber deles como porque aí uma instituição não aceita, ela tem condições, ela impõe condições para receber dinheiro. Então, isso daí já é uma boa coisa que você está falando. Mas a gente tem que saber deles em casa. A gente está com eles, fala por alto para eles. A gente está falando, por exemplo, dizem, tem equipe, queremos saber de vocês, aonde é que vocês entram, porque todo lá exatamente. Só que tem custos. Tudo Veja só, tem custos, tá entendendo? Que serão nossos. Everaldo está até bem por dentro disso, porque eu andei pesquisando com ele como é que a gente autofinancia determinadas coisas, entendeu? Porque tem outras coisas que eu estou envolvido com ele também. Entendeu? Não adianta. Eu estou resolvendo isso também aí. Aí tem que saber dele. Mas primeiro, nessa situação, olha só, você já tem informações suficientes para a gente andar aqui um mês. Salete, o Frederico Pernambucano, o Roberto me falou que o Frederico Pernambucano está muito interessado. Ele é um dos maiores historiadores de todo o Brasil. Tá bom, não, vamos voltar um pouco atrás aí. Só um pouquinho. Olha só.
Acontece que ele está acostumado já a fazer os eventos deles, da forma que eles fazem, e deve ter, sei lá, N maneiras de fazer o projeto dele, que ele já deve ter feito. Eles financiando uma parte, eles recebendo todo o financiamento, eles sendo convidados, eles se propondo. Cada situação dessa é uma situação. É por isso que quando você vê num filme, você vê 1,5 bilhão de letrinhas. Exatamente. É porque é muita coisa para fazer legalmente. Legalmente. Porque você não pode fazer um troço, entende? Vai cair, mesmo que a gente faça pode fazer uma direitinho, reunião vai com cair, eles, vai cair. fazer uma reunião com eles, que eles vão nos adiantar o que eles fazem. É difícil, mesmo sendo uma reunião doméstica, vocês estão vendo a dificuldade que eu estou tendo de botar profissionalismo nisso. Olha só, não é má vontade de vocês nem nada, é querendo ajudar e querendo abraçar tudo. Não, mas reunião isso. Mas sim, como eu estou acostumado a adiantar o máximo possível, eu estou achando que de 100, se a gente continuar sem levar um pouquinho para frente, porque quando eu for fotografar, Everaldo está numa porrada de outros projetos também, importantes e grandes também. Entendeu? Projetos, inclusive, particulares dele. Projetos que, de repente, vai levar ele para a Europa, para ele ter datas marcadas. Eu estou envolvido em parte desses projetos. Então, eu estou sabendo, tá entendendo? E eu não posso abrir mão dele. Eu não tenho mais relacionamento com ninguém atualmente, entende? Que, de repente, honestamente interessado, eu possa contar. Eu não tenho outra pessoa, eu até desisto aí, desisto no sentido, não é desistir do projeto não, é de chegar e me recolher a minha insignificância, entende? E ver se a gente elege uma outra pessoa para encaminhar a parte técnica. Porque tem o Vicente, tem a parte do Vicente também, ainda tem a parte do Vicente. A parte do Vicente, na hora que chegar a hora, é ele que vai abraçar. Ou que ele, mediante o que estiver ouvindo, ele, isso aí dá para eu, entendeu? Porque teve muita coisa para saber que eu tentei levar o Vicente para dentro desse negócio não é má vontade, não é nada dele. É a experiência dele que fez ele, não, eu não quero. E a última foi infeliz, ele não me entendeu, eu entendi ele, mas ele não entendeu, ele achou que eu não dei o devido valor a ele, entendeu? Quando que eu dei todo, não dei só isso, eu dei todo. Tem testemunhas lá dentro mesmo. Mas ele não entendeu. E o Vicente, quando ele quer sair na porrada, sai de perto. É melhor largar ele dando porrada. Então, entendeu? Eu sei que se entregar isso a ele, ele também vai buscar as pessoas certas para poder encaminhar isso. Eu não me acho imprescindível em nada. Mas uma vez, tá entendeu? Que vocês me convidaram, me chamaram, perguntaram o que eu acho e tal, e eu já fui conversar com o Everaldo. O Everaldo me garantiu que ele se põe à disposição para Parará. Que bom. Eu sei que tudo vai caminhar bem. Eu sei que tudo vai caminhar bem, entendeu? Sabendo que tem Vicente. Vicente, inclusive, já dá umas ferroadas nele, mas não está aparecendo não, porque não teve dificuldade nenhuma para trazer ele para aqui. Nós temos a vontade. Coisa, É sério? Existe uma coisa, vamos dizer, a vida, né? A escola da vida, que ensina certas coisas. A história que você tem para contar Do cangaço. ela é interessante e incrível. O curioso disso é que a história está lá, né? Mas vem parar no recanto de Itaipuaçu. Exatamente, é E isso aqui aí. nossa casa é a cara do Alguém cangaço. do A nossa recanto casa. de Itaipuaçu, cara que mora na beira da praia, num lugar lindo, E tem a cara do lembra cangaço. da Caatinga, Do lá Nordeste. da seca, Gente, isso que o Vicente do está falando, Mandacaru, isso que o Vicente está do- falando e está Quem vem lembrando, aqui, eu vou quem vem da pegar nossa depois, e vou dar uma Então, passeada, porque isso não é conversa fiada dele não.
Isso que tá É a aí, cara do cangaço. isso aí depois eu vou dar uma aproximada Foi e por vou isso. mostrar ali, vou mostrar Foi por essas isso que os figuras historiadores aqui. gostaram Não, e de além ver disso, nossa história aqui. porque veja, você, Foi por através de ver exemplo, nossa casa. você, por exemplo, poderia até gostar da história do cangaço e tudo, mas uma história resumida, num lampião. Não, você sabe história por história. Sabe tudo. Tudo. 40 anos indo pra lá. Você pode, o que o Amaro estava falando, que isso pode ser um projeto desse tamanho, quando assim, quanto assim. Pode ser enorme. Aquilo ali é imenso, porque cada casal, Muita gente É pode isso. ir pra lá só por causa dessa história aqui. cada cangaceiro, cada casal de cangaceiro, então, tem a Uma sua história. história particular, como ele entrou, como ele achou a mulher, né, a namorada. Tem os exatamente. descendentes, né? Então, você vê, por exemplo, o que eu falei da história, que eu vi, né? Logo me amarro nessas coisas diferentes, era garoto, tá lá, o cangaceiro. Né? Aí eu falei, pô, vou no cinema, vou ver isso, quero ver história, né, do meu país e tal. E falei, é uma história diferente. Mas eu fui ao cinema para ver bandido. Não era isso. E aqui eu estou vendo, a coisa é romantizada, é linda. Humanizada, né? Humanizada, porque a gente ouviu do povo. Não tem nenhum limite, nada cortado, Pois é. limitado. Então, veja Para ser bem, transferido para as o cara foi ver vamos dizer, ele conheceu uma mulher que bordava, foi lá, pediu um bordado pro lenço, achou a menina bonita. Maria Pô, bonita. a Maria não era, até eu olhava E mais a bonita. Dadá é que costurava, bordava os bornéis, bornal, né? Os bornais. Bornais. Eles usavam umas bolsas para carregar as coisas, né? Ah, Então boa. tudo tinha florzinha, aí os chapéus, o chapéu começou a ficar todo decorado também, e eles passaram a ter um estilo. Isso não é contado no filme, assim, o estilo. Não, no cangaço, ele moda ia do maltratar. cangaço virou Ele moda. era um Virou uma criminoso que matava o coitado do coronel. Como é que é o nome Entendeu? daquele As escritor? danças, as O negócio modas, Salete, esse. aquele escritor baiano que fez várias novelas, Jorge Amado. ele, cara, apaixonado. apaixonado pela história do cangaço. E apaixonado por Dadá. Ele falou assim, cara, eu tenho uma admiração muito grande por Dadá. Dadá, ela fez Costureira. costureira. E ela foi sequestrada por Corisco, se apaixonou por aquele homem loucamente, que ela contou, fizeram a entrevista com o Dadá e Dadá falou assim, rapaz, eu tive ódio daquele homem no momento que ele Me pegou. me levou. Mas eu passei a gostar tanto, porque eu brincava Pelo tratamento. Ela brincava de Ele ensinou a boneca. Dadá a ler. Ele ensinou a Dadá Ensinou ela a ler. matemática. É. Ensinou a vida da Dadá. Ela era uma menina. É uma menina. E ela se apaixonou por isso fortemente, uma história linda. Ela Dentro do cangaço, isso precisa ser contado. Ela levou um tiro no tornozelo. Ela salvou esse político de várias vezes. Na hora do combate, ela levou um tiro no tornozelo. Cortaram a perna dela num hospital, um hospital muito brabo. Cortaram a perna dela e aí vieram cortando, que foi gangrenando. Cortaram até lá em cima. Ela teve osteomielite. Isso. Cortar a terra. Aí ela ficou. Mas ela deu várias entrevistas. A entrevista de Dadá e esse. Como é o nome dele? O escritor. Jorge Amado. Jorge Ele Amado falou entrevistou assim, Dadá. rapaz, eu fiz várias entrevistas. Tem ele O entrevistando Sérgio Chapelin, que é o repórter. ele tem histórias do cangaço também, que é outro apaixonado. O Sérgio Chapelin, ele conta que é apaixonado do romance do cangaço. A história tem um romance no Brasil. Não é só uma história de bandido. É uma história romântica. Quando foi a última de uma, vez? de uma defesa, Não, de foi a um última modo de vez que vida. você fez Uma lá? coisa importante. Que eu É. tive Vocês lá dois, né? Eu, 2003. Depois. 2003, não A foi? última vez.
2003. E essa pessoa com a qual você se comunicou agora, que é historiador e perere, qual é a relação dele com a história em si? Porque Qual? tem uma pessoa aí... O Robélio? Ele é O Robélio, ele tem um canal no YouTube Ah, tá. chamado Cangaço da Literatura. Ah, tá. Ele pega um livro, ele escreveu vários Ele é livros. do Ele serviço. escreveu 16 Ele é livros. serpano. E ele vive disso hoje. Sei. E você, como é que você conheceu ele? Pelo YouTube, Nós fizemos Não, contato com pela internet. Aí Aí você se ficou nosso comunicou amigo. com A gente ele. se comunica direto, Bota conversando. teu telefone aí. Não, conversando tudo com bem. Ele Eu tô fala com o perguntando... Tenor direto no É que eu tô telefone. perguntando por... Ele é um Hoje cara. mesmo conversamos no telefone, estamos nos falando já há um mês. A gente tá se E- falando direto. e ele tá E eu toda tô hora falando contando. desse evento que Ele eu que quero está tão fazer. interessado em fazer isso aí também. Porque aquilo que eu te falei, o Amaro, se eu arrumar R$10, mas se eu arrumar 500 mil ou O que for. 100 mil, o que for, É é pra... pra lá. É. E se eu fizer um evento pequenininho, mas se eu fazer uma coisa, porque Pode ser o eu início. queria fazer uma Pode coisa ser o legal, início. sabe? A gente vai dizer o Organizada. tamanho dele. O tamanho Isso. vai ser Porque de tudo de tá acordo funcionando. com o que a gente Eles já andar. querem vir ao Rio Se pra fizer nos um negócio de conhecer. uma tendinha, a pessoa vir, Eles É. querem vir ao Rio para nos conhecer porque se apaixonaram por isso aqui ser. é. E eles querem vir aqui, só que não querem vir à toa. Eles querem também um Claro. lugar para contar a história. Que eu falei Na pra ele, verdade. eu falei pra ele, eu falei assim, Uma Robélio, estrutura. eu falei pra ele, eu falei assim, Robélio, eu falei pro Frederico Pernambucano também. Frederico Quem Pernambucano. é Frederico Pernambucano? Ele mora em Recife, ele é um Escritor. cara, Historiador. é historiador e escritor. Ele se conhece, o Rabélio? Se conhece São muito, 4 muito, mil muito, historiadores. muito. Tá, Ele se conhece, tem entrevista dele entrevistando um ou outro lá. tá. Tem filmes lançados. Ele fala o seguinte, rapaz, a gente temos que fazer uma história, um filme sobre isso daí. Ele vem fazendo algum filme. Isso daqui pode resultar depois. Exatamente, exatamente. O Robério fez o filme do cangaceiro O Juriti. Juriti. É. Está na internet o filme dele. O filme dele está sendo seguido por muitas pessoas admiradores do cangaço. A história do Juriti. Foi o último cangaceiro a morrer da história do cangaço. Juriti. Ele já estava Foi fechado. queimado vivo. Foi queimado vivo. Queimado vivo. Foi queimado porque vivo. era agiota. Sabe por emprestava quê? dinheiro, Porque ele emprestava dinheiro. Prestou para uma pessoa da polícia. Aí ele foi cobrar o dinheiro, cara. Depois que o cangaço acabou tudo, ele foi lá e falou assim, pô, eu te emprestei um dinheiro aí. Os caras pegaram ele, botaram dentro de uma fogueira e meteram fogo. Viu? Viu? E Maria, esposa dele, ficou viva. Maria, É. morando na casa dos parentes. Maria, né, viveu bastante tempo. Bastante tempo. E, Era de Poço Redondo. Poço Redondo. E hoje a única cangaceira viva é a cangaceira. É aquela que dali. É a E, Dulce. A Dulce. Dulce. A Dulce é a única além cangaceira viva. disso, E nós entrevistamos Lid, a Dília. A Nós Dília. temos filme que nós entrevistamos a Dília e nós entrevistamos também o coiteiro. Então nós temos história com o cangaço, porque nós entrevistamos eles. essas histórias, elas têm uma coisa maravilhosa para os dias de hoje. Sabe? Que homem dá porrada em mulher aqui, achando que é muito homem, Exatamente. sabe? Que lá era um Cheio de respeito. diploma. Lá tinha E porra a mulher, e filho, exatamente. e tudo. E um cara daquele, grosseiro, lá Isso. da Caatinga, Que lá, não sabia tratava ler nem elas escrever. como Olha a rainha. roupa dessas mulheres. Olha a Maria Bonita. Tem. Isso aí foi passado na Tratavam, França. tratava Pelo ela, estilo de você vida. vê Dentro que elas de uma contam a cantiga. história. Por Sem que nada. que eu gostei do meu cangaceiro? Por É. que que eu fiquei no cangaço? Isso é importante para mostrar o que é homem. E você imagina, a gente Tem. do Rio de Janeiro, ele foi pra lá 23 vezes. Desde 18 os vezes. 18? 18. Desde os 16 anos de idade dele. E É a eu paixão fui com dele. ele, Isso aqui distingue entrevistei a Dília. E eu tenho filme. E o Durval vivo, a Dília viva, agora estão falecidos. A Dília tinha 92 anos quando eu entrevistei a Dília. Uma forte cangaceira.
Então, já era nossa paixão. Então, eu fui num giro, eu estive lá, então saí daqui do Rio de Janeiro. Hoje estamos Aqui, essa foto que a gente tirou foi eu. Botaram uma placa de bronze, a prefeitura botou. A lá pedido tem da missa. família. Todo ano Aí tem botou todos os nomes dos cangaceiros. E mais botaram- um soldado que morreu. E botaram essa cruz, que tinha uma cruz antiga. Aí botaram essa cruz São aqui, que é duas uma cruz de bronze também. São dois cruzes, porque um é do soldado e o outro É do uma que soldado. morreu. É o. Esqueci o nome do cara, tá com a cabeça É, eu horrível. também esqueci o nome. É assim mesmo. Antenor? Mas a Antenor? história mexeu com a gente. Nós estamos aqui, hoje em Maricá. Maricá é uma cidade romântica também, que também precisa ser levantada muita coisa. Muito. E nós somos o quê? Nós somos as pessoas que participamos de um grupo de rádio, que sempre colocou na rádio o romantismo, A sempre Sideral. buscando nessa rádio sideral um contato com compositores, com trabalhos que mexe com o passado, que traz de volta, que resgata. E tinha um programa também, Panela de Pressão, que é o quê? Dá conhecimento, dá um ir e vir para a população. Só a Sideral, né, trabalhou nisso, que eu vi, sabe, com esse contato com o povo, e por isso que muitos gostam tanto da Sideral. E desse trabalho que eu fui parar lá com vocês, porque vocês viram em mim uma pessoa aqui dentro do lugar, atravessando o quê? O socorro aos pescadores, o socorro, né, de ajuda ao local, o recanto que é tão bonito. Eu me apaixonei pelo lugar, nós somos apaixonados por isso aqui. Aí viemos morar aqui e trouxemos um pouquinho do cangaço para cá. E todo mundo que vem aqui visitar nossa casa fica apaixonado pelo nosso cantinho, por a gente dividir essa história. Muito Vocês agradável também. por dividir essa história. Aí o que aconteceu? Nós mostramos o filme da nossa casa para os historiadores lá no Sergipe. E eles falaram, vocês aí em Maricá, Rio de Conhece essa Janeiro. história? Aí nós não. E dão valor a Simplesmente essa 18 história. vezes fomos no Cangaçé porque não Uma mostramos. cervejinha, meu amigo? Não, eu tô devagar. Hoje estão Vai devagar? vocês Ou aqui. eu tomo pra beber, ou eu. O que a gente tem? Então, só devagarzinho. A Tá gente- bom aqui. A gente tem uma corrente junto Tô com o gritando Nordeste aqui. agora, de pessoas que já fizeram filme, livros, que estão nesse Aí, ó. miolo, fazendo essa corrente aqui Minha com filha, a Eu gente, quero um para copinho, trazer né? essa história para Mas Maricá. só um copo. Toma Não, essa Para aqui? trazer para o Rio de Janeiro. É mesmo? Para o Rio eu de vou lavar Janeiro. meu copo. Não, Tem peraí, muita vou gente pegar esse que tem uma copozinho aqui. vontade como a sua, mas todas as vontades para a gente realizar, às vezes tem vontade que a gente, no começo, só na vontade, a gente não sabe a quantidade de percalços, de problemas. Eu vejo, entende, aqui com a graça de Deus, que vocês não são de Ih, desistir. rapaz, a cerveja tá tá? gelando, tá. Entendeu? A cerveja. Eu sorvete. Eu vou tirar lá. Não são. Tira do freezer. Eu vou tirar agora lá. Olha, para você ver, o cangaço é tão Vocês apaixonante. não são. O cangaço é tão apaixonante que nós compramos um bolo Olha só. com formato de amor, entendeu? E coração. Isso daí Entendeu? é uma delícia, que já sei a massa E isso que é para poder feita ficar isso daí. batendo até a história ser realizada. Nós vamos chegar nas Para pessoas. mexer com o coração, Das amolecer o coração do amado. Queremos pessoas Não, meu coração tá que molhando. nos ajude a realizar isso. Uma perguntinha que eu esqueci de fazer logo no início, Quer comer bolo? mas ainda está em tempo de fazer. Claro. Vocês emprestam, doam a voz Espaço. de vocês e a imagem de vocês É. ali, É. está em Cristo Vicente, né, minha amiga Salete, o Antenor, e a mim ali em prol, pura e simplesmente, de usar a imagem para desenrolar esse processo. Tá? Futuramente nós vamos lá. Aquele Não, tá ok? Ok? negócio, é aquilo que eu te falei. Se for um toldozinho desse que a gente compra na Casa e Vídeo, ou se for uma coisa. De dois Na por lona dois. da. É.
A gente, mas Porque, cara, por a gente- incrível o que tamanho- pareça, o tamanho do nosso você sabe sonho- como é que surgiu o isso? tamanho do nosso sonho tem que ser maior, pelo menos, do que a cabeça da gente. Deixa- E eu acho que um negocinho de 2 Não, metros, deixa eu 2 te metros, contar como é que surgiu essa história aqui. Vai ter muita gente apaixonada. Eu querendo conversei ver isso. com uma menina, aquela loura. Loura, é loura. É igual, não é igual a salete verde, azul. Não, Ah, cor de abóbora. é. Aqui, com a Gláucia, Você aqui, quer mais? no dia, Se for- eu, Amário, Olha, Amário, adolescente, ó. não tem aquela menina, é Elisa o nome dela, Salete? É Helena? Helena, né? Não Da amiga da Gláucia. É, da Glaucia. Ela chegou Tá pra mim e falou maravilha. assim, eu falei assim, cara, eu queria fazer um evento lá em casa sobre o cangaço. Abre o olho. E eu vou trazer uns historiadores e escritores. Ela falou assim, não faz na tua casa não, faz na rua. Faz do Califórnia. Eu falei assim, Eles "É iam vir mesmo? aqui. Você acha melhor? Claro. É. Faz na rua. Leva para as pessoas. E você pede uma autorização à prefeitura. Eu É. fiquei olhando pra cara dela e falei assim, não, eu não concordo. Aí nós conversamos Quando eu com falo não eles. concordo, é porque eu tô concordando pra caramba, entendeu? É porque aquilo. Eu falei assim, não, mas eu falei assim, isso aí não tá legal. Aí ela falou assim, cara, pensa direito. Aí comigo. Você vai pedir uma autorização, você vai fazer uma coisa A gente vai botar um forró. grande. Vai ter um forró. Senhor evento. Aí eu falei assim, olhei pra cara dela e falei assim, é? Dá pra fazer. Eu mandei um zap pra ela vir aqui hoje, é só que ela não viu o zap. Mas se Deus quiser, essa gravação. Foi uma maravilha. Foi ótimo. Começar a Maravilha, fazer. maravilha. Porque Mas- eu mesmo ia me sentir constrangido. Dá licença, eu sou meio. Vicente me conhece. Eu sou Mas, muito Vicente, complicado. Você gostou, gostou. Você também, né? A gente vê. Dessa história toda. Isso crescer. Mas, pô, mas Não, se gostei gostar- mais do churrasco, da É, história. Salete, por favor. Você gostou do churrasco, mas A ele história gostou da do- cachaça. Salete, não corta Amaro não, que Amaro fica triste. Não, eu fico vendo que não encaminha a parte técnica. Eu É sei. muito gostoso. Aí pode sair Natural daqui é 10 horas da assim. noite. O natural é assim. Não, mas sim, mas olha. Se eu estiver trabalhando com Sabe uma o que equipe acontece aqui? A história é diferente. É diferente. Entendeu? Nós precisamos, eu agora, por exemplo, nesses últimos tempos, ouvindo as mesmas coisas, os mesmos absurdos a todo momento, de repente isso aqui é diferente. Nós precisamos disso na nossa vida, sabe? Isso aí é um lazer. Acho Você que é um tratar presente isso aí é pra gente, tá? lazer. É verdade. Um evento desse aí é lazer. E tem outra, vai levar lazer para muita gente. Pra muita gente. É Não é exatamente só pra isso aí, Vicente. Deu até vontade de chorar, cara. Tem, Verdade. é isso mesmo. Fiquei me emocionado. Não, mas É verdade. por causa mesmo, você pode ter certeza que isso é seu. É exatamente isso aí, cara. Tá Você sendo levar nosso, isso aí tá pra sendo quem tá nosso. Tá sendo precisando. transferido pra você. Está sendo nosso. Você está Porque, participando. porque isso aí, É. isso aí é muita lição de vida. Você entendeu como é que é o negócio? É muita lição de vida. Um cara que era trabalhador da roça, gente do bem e, sabe, família estruturada e tal, chegar em casa, ver a casa arrebentada, pai e mãe morto e tal, e ele aí sendo homem, porque aí é uma coisa de ser homem, E pediu justiça. entendeu? Ele foi atrás do certo, ele foi atrás da lei, só que Não foi aprendido. a coisa aqui não corre desse jeito. Ele aí falou, então faça a minha lei. É igual a minha casa. Minha casa. Eu vejo os assuntos do mundo todo, eu fico lendo, ando muito preocupado com tudo que está acontecendo. Já até outro dia conversei com a Mari e tal. A minha casa é meu país.
Meu país é isso tudo Ó, aqui. se ele te cortar de novo, você pode avisar. Meu povo é todo esse. É o povo do planeta Terra. É o meu povo. Eu não quero saber, um cara que eu não conheço no confim da África, lá, é meu povo. É um ser humano, igual aquilo que nós comentamos sobre o garotinho do caminhão, do pai caminhoneiro. Exatamente. Você leu, você viu também. Eu vi. Então, aquilo é meu povo. Então, a gente, vamos dizer, sem poder, porque os grandes homens, aqui na Terra, por exemplo, os grandes homens aqui não têm poder. O poder está na mão de grandes canalhas, não de grandes homens. Tá? Então, o que acontece? Nós valorizamos tudo. E eu estou restringindo o meu mundo. Entendeu? Eu estou apertando o meu mundo. Meu mundo era até os confins da África. Hoje ele está já chegando no quintal da minha casa. Já chegou no meu portão. E aí eu, pensando, eu digo, peraí, do meu portão para dentro eu mato ou morro. Exatamente. Não tem país, juiz, ministro, presidente, tem nada. Do meu portão para dentro é meu país. País Vicente Silva. Entendeu? E esses caras fizeram isso naquele tempo. Exatamente. Defenderam o povo deles, defenderam as famílias e se defenderam. Eles não atacaram, não. Eles eram homens ali comuns, da roça, da enxada e tal. Se você botar no YouTube, você vai ver que, cara, que Lampião ele foi perseguido, 20 anos perseguido dentro da... E tá a polícia no calço dele. Rapaz, ele foi capaz de... Sabe o que ele fez? Ele pegou Isso, eu não sei a língua. Ele virou. Não é precata, não, que ele chamava? Precata. Uma maneira errada, mas É, o nome... Pois é, não é, mas para eles lá não era alfa. Ele botou ele botava o Precata. calço, ele botava o calço para trás, para ele andar e a pessoa pensar que ele está andando para lá. Entendeu? Ele botou o sapato ao contrário. Botou salto para frente. O salto para frente. E liso para trás. Exatamente, para a pessoa pensar que ele... Porque ele fazia toda... Porque ele é um estrategista muito grande. Para poder... Ter sobrevivido aquele tempo. Para poder... A dar o trabalho que ele deu. Exatamente. Aí, cara muito estrategista, o Lampião. Mas, na verdade, foram lá. O mais famoso dele. Mais famoso, o cara que mais viveu. Os outros. E foi bom, bom, porque tem assunto que eu não me interessa assim, para saber certas coisas, porque ela está jogada. A cabeça da gente já tem, não tem limite, ao mesmo tempo tem. Porque então eu gosto de aproveitar, né, o máximo possível do que eu quero conhecer. Então eu largo de banda algumas coisas. É igual inglês, por exemplo. Falar inglês. Eu odeio falar inglês. Eu também. Sabe? Eu adoro falar italiano, parlare italiano, né? E hablar espanhol, né? Essas coisas assim. Então, mas não gosto do inglês. E me frito todo porque o computador é tudo, né? É live, e-mail, tererê. Exatamente. Eu fico É isso mesmo, é isso sou mesmo. obrigado a aprender essa merreca, É algumas isso aí. coisas, para mim saber, cara, de algumas coisas.
porque eu sou obrigado, não que eu gosto. Entende? Então, eu me economizo em certas coisas. E aí, eu me interessei pela história do cangaço, do Lampião, por isso que eu te perguntei, tinha o canga, não sabia que cangaço existia antes do Lampião, você disse, já tinha. Já tinha, há 300 anos atrás. É como ele falou, 3 séculos. Ele foi o mais famoso. O mais famoso. Ele Cabeleira, que ampliou. Antônio Se Silvino. você pegar a história, é porque com o nome de cangaceiro surgiu posteriormente até aos acontecimentos. Aos dos anos acontecimentos. 20, dos anos 20. Isso. Porque nós temos retratado os anos 20. Mas acontece que, a baleada, uma revoluçãozinha lá. Aham. Eu não vou lembrar aqui agora, porque eu gosto de história, sei história, mas não sei o que lá. Era tudo de grupos separatistas, de pessoas que tomaram a si criar grupos em determinados lugares para se rebelar contra a injustiça. Injustiça essa que podia ser do governo central, podia ser do governo de Portugal, podia ser de um determinado cara. Aqui, ó. Olha pra cá, rapidinho. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma canga. Tô vendo. Tá vendo? Isso aqui é uma canga. Uma canga de boi. O nome cangaceiro porque eles andavam com aquilo aqui e parecia que eles andavam com canga. Então o nome. Aí o cara falou assim: aquele cara tá cheio de canga. Aí, cangaceiro. Aí cangaceiro. Entendeu? Aí se tornou cangaceiro por isso. E o nome Lampião, porque um dia o Lampião atirando no bando de Sopereira. Aí o cara falou assim, o macaco tá vindo aí. Aí Lampião pegou um fuzil, Salete, eu queria um tratamento desse, cara. Olha só, cara. Essa gente quer que eu saia daqui, não. Não, é um evento, Depois que acabou o evento, acabou isso tudo. Da garçonete. Depois que acabou o evento, acabou isso A tudo. garçonete loura, vermelha, verde. Olha lá, gente, é assim mesmo, hein? É assim mesmo. Salete, bota o filme original de Lampião aí. Peraí, vou Não, botar Roberto dos Olha aí, Santos que aí eu conhecer. corto ali depois, porque senão isso vai ficar muito comprido. Vamos tocar Onde aqui. eu tava, meu Deus? Você estava falando... Bom, você emendou em falar o nome das coisas. Por que que é... Eu estava falando... Eu estava falando que o nome de cangaceiro surgiu a partir dos anos... Lampião. Atirando com fuzil. Aí o Sô Pereira falou assim, rapaz, você atira muito, hein? Aí um cangaceiro falou assim, rapaz, o fuzil dele parecia um lampião. A ponta do fuzil clareava, saía tanto tiro, que os fuzil antigamente, a parede era fina. Então saía tanta bala que foi ficando vermelho a ponta. Então clareou a cara, se botou um vermelho que clareou a cara dele. Aí ele falou assim, rapaz, parecia um lampião. Aí Sô Pereira falou assim, vai se chamar Lampião. Seu nome é Lampião a partir de hoje. Aí ficou. Então, estava falando que o Vicente estava observando, que ele veio saber aqui. Cangaço Olha lá, ó. Mas, Bota a imagem grande, Salé. ele é o Roberto. Esse é o Robélio. é melhor porque eu vou cortar então ali. Não precisa não. Não, porque não pode ficar comprido assim não. Fizeram uma live ontem com o Mel, foi incrível. Acho que vocês viram quanto foi incrível. Gente, E olha, a pergunta que não quer é calar. mais ou menos isso o início e o mote da conversa, tá? Estão colocando agora um filme aqui relativo a isso tudo que a gente está falando. E depois, se tiver mais alguma coisa, eu faço um segundo episódio disso aqui. Tá bem, minha gente? Obrigado aí. Vamos ficar Vou mostrar, aliás, a vocês antes o que é
que eles têm aqui. Deixa eu mostrar a vocês aqui, os troféus que eles têm. Está lançado lá em Alagadiço, e aí tem uma grávida do local. E parece que a pessoa está presa ali. E fizeram isso, começaram a espalhar nos grupos do WhatsApp. E no Facebook, em outras redes sociais, e o povo começou tudo a me ligar. Você tá onde? Você tá onde? Eu digo, eu tô em Campina Grande. Estou em Campina Grande, estou preso. E foi muito engraçado isso. Não, eu não fui preso. A cangaceira Salete ali. Aquela cangaceira loura ali sou eu. Deve ser, assim, acho que o maior crime que eu cometo é vender livro. Um país como a gente. Eu não sei nem se tá gravando, porque quando eu coloquei a mão ali... Que eu posso mandar pra você, daqui. Não, mas não é... A história Mas não é disso. É que isso que está aqui, Salete, é para poder mostrar para as pessoas interessadas em nos ajudar, entende, no projeto. E se inscrevam no Cangação Literatura. Enterrou ela por essas férias para demarcar e chorou igual bebê mesmo aqui. Não sei se ele chorou pela perda da esposa ou se ele chorou por ter sido traído. Amigos do Cangaço na literatura, olha nós de novo, outra vez, de novo, várias vezes aqui na região da Pia das Panelas, aqui perto do Riacho do Catarro. Dessa vez nós viemos aqui para reconstituir em parte o acontecimento com a Lídia e o Zé Baiano. Vou contar um pouco dessa história, mas eu quero agradecer ao Almir Junior, lá o Lídio, por ter servido e patrocinado. Pode botar outra história lá também. Pode botar a história dele lá com o Gimbo. Vamos lá no túnel da Lídia. Bota lá, minha filha, você que sabe botar legal. Mas vou olhar na hora. O cangaço da literatura em Angico. Isso aqui era coito de Lampião. É melhor. É melhor em Angico. Mais ou menos aqui. Também quero agradecer ao Pirata, que é nosso patrocinador, patrocina a nossa. Que vontade de comer isso. Quem quiser comer bem, está chegando 28 de julho, né, gente? Quem quiser comer bem, quando sair de Aracaju, passar por Itabaiana, se chegar em Itabaiana. Eu vou botar aí no Chico pra você. Bota em Angico lá. Porque ele tem entrevista dele lá em Angico. Você colocar um pedacinho de picanha a mais aqui, ó. Ele vai colocar aí na Globo, viu? Valeu. E não deixa de ver lá no painel, que essa semana a gente já vai estar colocando o painel lá. Então vamos falar aqui um pouquinho do que aconteceu. Aquela história toda, Zé Baiano estava com caroço aqui na nuca, e ele ia passando lá pela região de Paulapum, ficou alguns dias arranchado na casa da Lídia. E quando ele Essa foto é antenou lá no Mogico, ó. com a grávida, Aquela foto é antenou lá. Aqui sou eu, o guia que levou a gente, meu pai está aqui atrás, e esse aqui é o Chiquinho Quebra-Galho, é o motorista nosso que levou a gente. Isso aqui é lá em Angico, em 1979. Toda essa história se desenrola praticamente aqui. Turvinha e Moreno. Eles que foram morar em Minas. E depois contaram para os netos e para os filhos que eram Aqui cangaceiros. nesse lugar, a cabroeira estava arrochada nessa pedra. Então, gente, aguarde os próximos acontecimentos. Pegavam água e tal.